filhas amadas, meninas, que saudade que eu estava de vocês, que saudade que eu estava de fazer uma live. Pois é, estamos de volta. Eu tenho certeza que agora vocês vão me ver sempre por aqui, porque um novo tempo chegou para Mulheres que Reinem Vida. Bom, meninas, antes de nós começarmos, eu vou agora rapidamente compartilhar essa live lá no grupo das Filhas Amadas, lá no grupo das Mulheres que Reinem Vida, para que as meninas possam, né, ao meu e ao seu coração. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Meninas, eu quero contar para vocês uma história, sabe, de uma coisa que aconteceu na minha vida. Talvez hoje você seja uma mulher que já viveu muitas coisas. Talvez hoje você seja uma mulher cristã e está frustrada. Talvez hoje você seja uma mulher que faz tantas coisas e busca tanto, mas não vê resultados na sua vida. Talvez você seja essa mulher que vê as coisas acontecendo na vida de tanta gente, na sua vida não acontece nada. Talvez você seja essa mulher. E eu fui um dia essa mulher. Um dia eu fui uma mulher assim, uma mulher cristã, uma mulher frustrada, uma mulher triste, uma mulher que o externo era perfeito, o externo era maravilhoso, mas aqui dentro faltava algo. E eu já caminhava com Cristo, enfim, já tinha meu relacionamento com Ele, participava da comunhão na igreja, mas eu sabia que faltava algo. E é disso que nós vamos falar hoje. Nós hoje vamos falar sobre esse vazio que muitas mulheres têm e não conseguem entender o porquê desse vazio dentro de si, mesmo elas sendo filhas amadas, mesmo elas sendo amadas até mesmo pelo marido, mesmo elas tendo, às vezes... E eu era essa mulher, né? Como eu disse, compartilhei com vocês. Por isso, hoje, eu quero mostrar para vocês, ensinar para vocês e falar para vocês que existe um reino e que nós habitamos nesse reino. E somente quando eu entendi isso, somente quando eu realmente comecei a reinar em vida, foi aonde tudo começou a acontecer na minha vida. E hoje eu sou uma mulher completamente restaurada. Hoje eu sou uma mulher feliz. Eu tenho dificuldades? Sim. Tem problemas? Sim. Tem obstáculos que a gente tem que ultrapassar? Sim. Mas nenhuma dessas coisas muda quem eu sou. Porque, muito pelo contrário, isso nos fortalece a passar pelos desafios e pelas dificuldades. Então, vamos lá, meninas. Deixa eu dar uma boa noite para Kátia, minha linda Kátia, Pati, Monique, Giza, sejam todas vocês muito bem-vindas. Eu quero então compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que se encontra lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 17. Esse é o versículo base dos Mulheres que Reinem Vida, é onde realmente nasceu Mulheres que Reinem Vida, baseado nesse versículo. Então eu vou ler aqui para vocês Romanos, capítulo 5, verso 17, que diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amadas, não tem como reinar em vida sem entender o sacrifício de Jesus. Não tem como reinar em vida sem saber o caminho, e o caminho é Jesus. Aqui nós acabamos de ler esse texto e a palavra do Senhor nos diz que existia um reino e esse reino morava, né, uma família nesse reino. Um reino que Deus criou para mim e para você. Porém, o pecado entrou. E quando o pecado entrou, Adão se contaminou. E ele trouxe para dentro desse reino, ele trouxe a destruição, a morte e tantas outras coisas que vocês já sabem, a doença. Então, esse reino ficou abalado. Porém, a palavra do Senhor aqui em Romanos diz que existiu um, e esse um é Jesus.
Ele veio para restaurar o reino. Ele veio para te levar de volta para casa. Ele foi esse caminho. Ele é, na verdade, ele é o único que pode te levar de volta para o reino. E para que você possa acessar esse reino e viver nesse reino, você precisa entender a obra consumada de Jesus. Somente assim você vai poder reinar em vida. Então, eu não entendia isso. Eu vivia a minha vida com esse vazio porque eu não entendia o reino. Eu não sabia nada de reino. Eu entendia sobre estrutura, eu entendia sobre como fazer para receber. E a maioria das mulheres, elas são frustradas, por quê? Porque elas querem fazer. Elas têm boa vontade, elas amam a Jesus, elas acham que só ir à igreja é o suficiente, que fazer tudo aquilo que é ensinado e instruído é o suficiente, mas na verdade nada disso é o reino. Então esse vazio continua porque você não conseguiu acessar essa obra consumada de Jesus. E muitas mulheres, elas ficam assim, frustradas. E era o meu caso. Eu vivia triste mesmo, fazendo tudo certinho, porque eu buscava na minha justiça fazer tudo certo. Então, essa live hoje aqui é para te ensinar a você acessar o reino. Então, a palavra do Senhor nos diz, né, que se pela ofensa de um reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então, na minha ignorância e no meu passado, na Tatiane do passado, eu achava que para ser feliz eu precisava morrer. Quantas de nós já sofremos tanto e pedimos a morte? Quantas mulheres não choram à noite no seu travesseiro escondido de todo mundo porque a dor é muito grande, porque não consegue lidar com as emoções, porque não consegue suportar o processo? Quantas de nós já fomos assim? Ou quantas ainda não são assim? Que choram, que pedem até para morrer? Isso é normal? Não era para ser, mas isso acontece muito. Muitas, porque eu um dia fui assim. Só que quando eu entendi a abundância da graça e o dom da justiça, nós podemos reinar em vida. Então, por que eu pedia para morrer? Porque eu achava que reinar era só no céu, que se eu fosse para o céu, lá eu ia me livrar de todos os meus problemas e ia ser feliz. Então, meninas, na verdade, o Senhor, ele é tão bom e tão generoso que ele nos deu esse versículo, ele nos deu Jesus, ele nos deu a palavra para nos dizer: ei, mulher, você não precisa mais viver essa vida de dores, porque eu conquistei para você uma vida de reino. E você é rei e sacerdote. Então, hoje, nós somos amadas do Pai. Hoje, nós podemos reinar em vida. Então, vamos falar sobre esse reino maravilhoso que Jesus conquistou. Jesus te levou de volta para o jardim. Hoje, você pode acessar tudo aquilo que Adão perdeu, como no céu. Então, vamos agora falar sobre esse reino incrível e maravilhoso que você pode desfrutar através da pessoa de Jesus. Vamos lá? Meninas, então, o que é o reino do nosso Pai? Primeiro, para você acessar o reino, como eu já falei, você precisa se relacionar com Jesus. É só Jesus que te leva para o reino, porque ele que foi o mediador, ele que fez o sacrifício, ele que abriu o caminho, ele que fez tudo. Então, não adianta, não tem outro caminho a não ser através de Jesus. Então, você precisa se relacionar com ele, se entregar para ele, pedir para ele em oração ou nos seus pensamentos, não sei como você conversa com ele, você fala: Pai ou Jesus, me mostra esse reino maravilhoso. E aí nós precisamos entender como acessar esse reino através de três principais entendimentos, que são o Pai, Filho e Espírito Santo. Porque você conseguindo entender quem são cada um no reino, você vai conseguir acessar de uma maneira mais fácil. O Pai, ele é o Pai, né? Ele é o Deus, o nosso Abba, ele é maravilhoso. E ele que nos deu Jesus, ele que criou todas as coisas. Ele é Jesus também, mas ele nos deu a pessoa de Jesus para que Jesus pudesse vir aqui e conquistar de volta aquilo que o homem mesmo perdeu, que foi Adão.
Então Jesus veio, trouxe de volta, né? Nos levou de volta. E ele mesmo diz lá em Hebreus que ele nos levou de volta para o Pai. Então Jesus é que fez tudo isso. Só que Jesus precisou voltar para o Pai e ele nos deixou o Espírito Santo, que mora dentro de nós. Então Deus, ele é Espírito e hoje é esse Espírito que habita em nós. É esse Espírito que nos mostra todas as coisas, que nos revela. É esse Espírito que nos ensina e esse Espírito, ele habita no nosso espírito, porque nós somos também tridimensional. Nós somos corpo, alma e espírito. E Deus, ele é Pai do nosso espírito. Então, é no nosso espírito que nós seremos transformados. A nossa alma, ela é muito importante. Porém, a nossa alma, se nós não vigiarmos, a nossa alma vai nos levar a essa vida de depressão, a essa vida de choro, a essa vida amargurada. A nossa alma, se ela não estiver alinhada com o espírito, ela vai te levar de morro abaixo. A sua alma, ela vai querer te destruir. A verdade é essa. Então, você precisa ganhar a sua alma todos os dias. A alma é o sentimento, as emoções, é onde você... Acontece tudo com você, né? Todos aqueles tipos de... É a mente, tudo isso é a alma. Então, é ali que você chora, é ali que você ri, é ali que você se alegra, é ali que acontece todas as coisas nessa alma. E o corpo da gente, que é isso aqui, a matéria, ela vai expressar aquilo que a alma é. Então, você precisa se relacionar com Deus no teu espírito para que você possa andar no espírito, viver no espírito. Então, vamos lá. Esse reino do nosso Pai, que nós podemos usufruir hoje, viver essa abundância de vida, né? Reinar em vida, é você primeiro ter esse entendimento que você é espírito e que no seu espírito está tudo feito, porque Jesus já conquistou, Jesus já fez. Então, vamos lá. Vamos colocar na prática o que é reinar em vida. Eu gosto de compartilhar das minhas experiências, do que eu vivi, para que você possa entender um pouco sobre como de fato reinar em vida. Então, quem era a Tatiane de 10 anos atrás? A Tatiane de 10 anos atrás era uma mulher cristã, casada, com 2 filhos, fazia tudo na igreja, tudo que pedia fazia, tudo que me era ensinado eu fazia, porém era frustrada, era triste e muitas das vezes por conta das frustrações de não saber como lidar com as minhas próprias emoções, eu pedia a morte. Então essa era a Tatiane do passado. Porém, quando Jesus veio e me ativou, né, e ativou o meu espírito, tudo mudou. Eu comecei a ter clareza de quem eu era. Então quem é você, mulher? Quem sou eu? Eu sou filha amada de um rico pai amoroso e generoso. Essa é quem eu sou. Não importa a circunstância que eu esteja vivendo, eu sou filha amada. Então, se eu sou amada, eu não sou amada pelo meu marido, eu não sou amada pelo meu filho, eu não sou amada pela minha mãe, ainda que eles possam me amar. Eu sou filha amada de Deus, do meu pai. Ele me ama. E isso tem que ser o suficiente para você. Porque se não for suficiente para você, você saber que ele te ama, o que vai acontecer com você? Você vai ficar mendigando atenção, mendigando amor. E aí muitas mulheres são dependentes emocionais de pessoas. Porque muitas mulheres não conseguem se libertar de um relacionamento. Porque elas ficam mendigando o amor daquele homem, elas ficam mendigando o amor de filho, elas ficam mendigando amor, elas são dependentes emocional de alguém. E eu era dependente emocional do meu esposo. Por quê? Porque, vamos lá, na minha história. Eu não tive pai, né? Eu tinha pai, eu era órfã de pai vivo, porém eu não tive amor, relacionamento com meu pai, então eu tinha uma carência paterna. E muitas meninas, o que elas fazem? Elas entram nos relacionamentos em busca de um pai, elas não estão em busca de um homem, elas estão inconscientemente em busca de um relacionamento de segurança, de amor, de afeto, de carinho, algo que elas não receberam do pai. Então elas se entregam para qualquer um, elas não sabem filtrar, aquele não é bom, aquele é bom. Elas não conseguem porque elas estão tão desesperadas por amor, afeto, que era o meu caso, e elas acabam se entregando justamente pro pior que existe, né? Essa é a verdade.
E, infelizmente, foi o meu caso, né? Hoje meu marido é maravilhoso, mas na época não era. Então eu acabei me entregando para ele em busca de um afeto, de uma atenção, de um algo que só o pai podia me dar. E não é o pai da terra, era o meu pai do céu. Só ele que podia me dar. Por isso que nós precisamos entender a nossa identidade, porque senão você vai buscar em relacionamentos, você vai buscar em pessoas a aprovação, você vai buscar o amor, aquilo que eles não podem te dar. Só o pai pode te dar. Então, quando eu fui ativada e o pai me mostrou quem ele era e o amor que ele tem por mim, eu fui completamente curada. Eu parei de depender do amor, da carência de querer ter a atenção do meu marido, de querer ter a atenção até mesmo do meu pai, porque meu pai era vivo, então eu achava que ele deveria, né, me dar amor, carinho, afeto. Isso é normal, né? O pai tem que fazer isso, então o filho, ele acaba querendo viver isso, infelizmente. Quando os pais não dão, é normal o filho querer, mas enfim, muitas das vezes você não vai conseguir receber. E aí eu fui completamente curada. Então, quando eu fui curada, que eu entendi, eu sou filha de Deus. Espera aí, eu sou filha de Deus, eu habito no reino. O Pai me ama, Ele me deu tudo. Tudo que eu preciso está dentro de mim, no meu espírito, e eu posso acessar através do meu relacionamento com Ele. Então, eu não preciso mais mendigar nada. Eu não preciso mais pedir as coisas assim em relação a afetos, a sentimentos. Isso tudo, o Senhor, Ele te cura quando você entra nesse lugar de entender a sua identidade. E aí você vê quem você é. Então, peraí, quem é a Tatiane hoje? E eu comecei a analisar a minha vida. Quem sou eu? Eu sou amada, eu sou curada, eu sou suprida, eu não tenho falta de nada, eu tenho tudo que eu preciso. No Pai, eu vivo dentro de um reino. Então, se o meu marido não quer me valorizar, ou se o meu marido não quer, ou se o seu namorado não quer, ou se os seus filhos te desprezam, não sei. Se alguém não te ama como você deveria ser amada, o que vai acontecer? O problema é deles. Porque você não precisa de nada disso deles. Você já sabe quem você é. Você já é suficiente amada pelo pai. O amor dele é o suficiente. Então, por que você vai ficar sofrendo se um marido te despreza, se um filho te despreza, se um pai ou uma mãe? Por quê? Não faz sentido. Porque hoje você entende quem você é. E aí, quando você realmente, então, acessa esse lugar e entra nesse lugar, é impressionante que essas pessoas no qual você mais mendigava afeto e amor começam a te ver com o valor que você tem. Então, o que aconteceu comigo? Quando eu mostrei, sem querer, né? No caso, quando eu me fiz viver, me fiz ser, quando eu comecei a ser quem eu realmente era, eles viram algo em mim, eles viram o meu valor e começaram a me valorizar. Então, as pessoas só começaram a me valorizar quando eu não dependia mais de ser aprovada por ninguém. Você não precisa de aprovação de ninguém. O seu pai já te aprovou, o seu pai já te vê linda, maravilhosa, perfeita, amada. O seu pai, ele vê você perfeita porque ele criou você perfeita. E você é amada dele. Então, você não vai precisar buscar. Então, as meninas que são solteiras, por exemplo, se eu tivesse conhecido a minha identidade antes de me casar, provavelmente eu não teria casado com o marido que eu casei. Então, as meninas solteiras, qual é o conselho que eu dou para elas? Quando elas entendem quem elas são, elas não aceitam e elas não permitem qualquer homem entrar na vida dela que não seja um homem com os princípios da palavra de Deus. Fora isso, não serve para ela. Então, eu comecei a entender, né, muitas coisas. Então, as meninas, elas têm que entender o seguinte: peraí, esse rapaz aqui não tem nada a ver comigo. Não é que ele não é crente, não é nada disso. É que ele não tem os princípios. Eu sou muita coisa para essa pessoa. Então, você não vai se entregar facilmente para qualquer pessoa. Gente, se as meninas conseguissem entender isso, elas iriam evitar muitas frustrações, muitas decepções, como eu. Se eu tivesse, né, sabido disso antes, eu não teria sofrido o que eu sofri na mão do meu esposo. Porém, louvado seja Deus que hoje meu marido é um homem liberto. Então, amadas,
Quando realmente a minha identidade foi ativada, eu já estava casada, eu já tinha 2 filhos e era frustrada, né? Ok, aí Jesus entrou, de fato, assim, me ativou. E o que que aconteceu comigo? O meu marido começou a ser transformado, porque ele começou a ver em mim algo diferente. E ele começou a me valorizar. Então, se ele me traía, ele não me trai mais. Porque hoje eu não sou uma pessoa qualquer. Quem é a Tatiane hoje para ele? Quem é a esposa dele? Eu sou uma mulher maravilhosa. Ele jamais vai encontrar uma pessoa como eu. Então, ele vai me valorizar. Ele vai cuidar de mim. Então, gente, tudo isso acontece a partir do momento que você começa a se valorizar. E você começa também a impor limites em algumas coisas. Então, quando você começa a observar que essa pessoa não está dando o valor que você merece, você não vai forçar nada, mas você também não vai aceitar qualquer coisa. Não, peraí. Essa pessoa, ela não dá para conviver com essa pessoa no mesmo ambiente que eu. Se for uma amizade, alguma coisa, gente, começa a tirar da sua vida. Porque não condiz com quem você é mais, a sua essência. E aí, se for marido, não, você vai começar a impor alguns limites. Você vai começar a dizer, não, peraí, olha só, aqui, agora é assim. Eu não aceito mais esse tipo de conversa. Eu não aceito mais esse tipo de humilhação. A partir de agora, você não vai mais fazer isso comigo. Você vai começar a se impor se você começar a ver que ele está fazendo algo que já não condiz mais com quem você é. Entende? Meninas, então vamos lá, vamos continuar. Falamos um pouquinho, né, sobre essa parte emocional, porque ela é muito importante. Porque se você não entender que você é amado, que você não precisa ser dependente emocional de ninguém, você vai sempre estar de ralo abaixo, buscando a aprovação das pessoas, buscando mostrar uma coisa que você não é, porque você quer ser aprovada. Então, sai fora desse lugar o quanto antes, ative, seja ativada no espírito para que você não se importe mais com a opinião de ninguém. O dia que você realmente estiver curada, você não vai se importar com o que estão falando de você. Você não vai ligar se estão falando bem, se estão falando mal, se estão te elogiando, se não estão te elogiando. Para você não vai fazer sentido porque você não está mais focada nisso. Então, gente, isso é libertador demais. Meu Deus, glória a Deus. Jesus é lindo. Te amo, papai. Então, vamos lá. Então, a minha parte emocional, ela foi completamente curada. Eu fui curada porque eu entendi quem eu era, entendi que eu era amada do meu pai, que meu pai me ama, não preciso mais de amor de ninguém, ainda que eles me amem, que seja bom, o amor do pai é suficiente para mim, é suficiente para eu sobreviver, tá? Então, vamos lá. Ficou curada dessa parte, entendeu a parte emocional, sentimental, porque a vida da mulher e do homem, elas são 4 coisas principais que são aonde você tem que reinar em vida, que é, primeiro, o emocional de relacionamento, sentimental, melhor dizendo, o sentimental. Então, você tem que resolver isso aí. Resolveu essa parte? Você vai para outra parte, que a outra parte é a sua vida financeira. Vamos falar, a sua vida, assim, de escassez ou de abundância. Primeiro, quando eu entendi o reino do meu pai, eu comecei a entender que o meu pai é um Deus abundante, é um Deus de crescimento. Ele não é miserável, não é pobre. No reino do meu pai não tem falta de nada. Muito pelo contrário, o meu pai, ele criou todas as coisas para crescer. Você está crescendo, crescendo, crescendo o tempo todo. Uma criança nasce e vai crescendo, crescendo. Uma planta nasce e vai crescendo, crescendo. Tudo no reino de Deus é de crescimento. Então, a sua tendência é crescer. O normal do reino de Deus não é diminuir e nada disso. O normal do reino é crescimento. Então, se o normal do reino é crescimento, e o Senhor, ele tem muitas palavras na Bíblia, muitas palavras, aonde ele fala que ele provê, que ele supre, aonde ele fala que nós não temos que ficar ansiosos com coisas algumas, aonde ele garante para as aves do céu que vai dar o alimento, ele não vai dar para você, mulher. É impossível. Então, assim, quando você entende isso, as coisas materiais começam a manifestar na sua vida, porque você não fica mais com a atenção naquilo, com a preocupação naquilo. Você começa agora a trazer à existência aquilo que já é seu por direito.
Então vamos lá, vamos sempre olhar para Jesus. Quem era Jesus? Jesus era filho de Deus. E você não via Jesus passando necessidade nenhuma aqui na terra. Muito pelo contrário, quando Jesus viveu aqui, ele tinha coisas boas. Para a época dele, ele não queria viver em palácios e essas coisas, porque ele não quis. Porém, Jesus não viveu uma vida escassa aqui, como muitos acham. Jesus não tinha falta de absolutamente nada. Quando ele precisava de alguma coisa, ele acessava. Tudo ele ia acessando, ele ia pegando. Jesus tinha um discípulo que cuidava do dinheiro para ajudar os pobres. Então, Jesus não era pobre, porque se ele tem dinheiro para ajudar os pobres, ele não é pobre, né? Então, são coisas da Bíblia que você vai lendo e você vai entendendo quem Jesus era. A própria palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu, eles rasgaram, eles quiseram disputaram a túnica de Jesus, porque era uma túnica cara, era de valor. Então, Jesus não se vestia como um maltrapilho, ele tinha boas vestes. Tudo isso demonstra que Jesus viveu do jeito que ele quis. Quando ele queria uma veste boa, ele vestia. Quando ele queria comer bem, ele comia. Quando ele precisava de uma condução para alguma coisa, ele tinha. Tudo que Jesus quisesse, ele tinha. Então, comigo e com você não é diferente. E aí, quando eu cheguei nesse lugar que eu falei, uau, peraí. Jesus tinha tudo, ele não tinha falta de nada. Por que eu vou ficar naquela minha época, né? Eu morava numa casa nos fundos da minha sogra com um cômodo, 2 cômodos, um quarto que dormia 4 pessoas, meu marido, um banheiro, uma cozinha. Eu falei, peraí, tá errado isso. Se eu sou filha de Deus e eu habito no reino, eu posso ter uma casa. Não é possível que eu não possa ter uma casa. É claro que eu posso ter uma casa. E eu fui para papai, pai, peraí, eu sou sua filha, eu habito no reino. Vamos trazer à existência essa casa. Eu quero uma casa. Eu comecei a falar, pai, eu quero uma casa assim, assim, assim. E fui explicando e fui falando, pai, eu quero uma casa. Não sei o que o senhor vai arrumar aí, mas eu quero uma casa. Eu quero nem saber, pai, eu quero uma casa. E aí, depois de 3 anos amadurecendo, porque existe o tempo da manifestação, você gerar e manifestar, tudo isso é um assunto para uma outra live. Mas aí, o que aconteceu? Eu manifestei uma casa. O Senhor trouxe à existência para mim uma casa. Então, quem era a Tatiane do passado? A Tatiane era uma garota que não tinha nada, que era órfã de pai vivo, que a mãe morava numa casa e foi mandada embora dessa casa, né? Na época a gente morava num apartamento, minha mãe teve que sair porque não tinha condição de pagar, então a gente foi expulso daquele lugar, fomos morar na casa da minha avó, porque não tinha onde morar, e depois eu me casei, e aí fui morar nos fundos da minha sogra, e eu, ei, peraí, não é essa realidade que o pai tem pra mim, não. Chega disso, chega dessa coisa, eu quero uma casa. Então, o Senhor trouxe para mim uma casa. Então, não sei qual é a sua realidade hoje. Porém, você não precisa viver da miséria e nem do passado dos seus pais. Você pode mudar a sua história através do reino do seu pai. Então, eu acessei essa casa. Então, a Tatiane do passado, ela não tinha nada. A Tatiane do passado, ela tinha uma bicicletinha. E ela andava de bicicletinha para cima e para baixo com os garotos na garupa. E quantas das vezes tinha carro velho, tinha que empurrar carro, na chuva saía da igreja e empurrar aquele carro. Não, o reino do nosso pai não é isso. O pai não tem carro velho para você. O pai não tem, ele tem coisas boas, mas você precisa acessar. Você precisa entender que é seu, que Jesus já conquistou. E isso é importante, porque você é filha. E você pode usufruir. E eu comecei a entender. E eu comecei a usufruir. Não foi do dia para a noite. Foi um tempo de mudança de mentalidade. E é aí que entra uma questão onde muitos não querem acessar. A palavra do Senhor diz que nós precisamos mudar, renovar a nossa mente. Então, aquela mente velha de escassez, de que eu não posso, de que o crente tem que sofrer mesmo, tem que ser humilde, aquela escassez, ela teve que sair, eu tive que mudar o meu programa. O meu programa de que eu não posso, gente, eu tinha uma dificuldade de ser abençoada, de receber presente. Quantas pessoas que vão receber um presente e elas não conseguem receber e falar, muito obrigada. Não, elas simplesmente, não precisava, que isso, não precisa. Esse tipo de pessoa que fala assim, não precisa, que isso, não, olha, você está gastando comigo. Não. Esse tipo de pessoas ainda não acessou o reino e ainda não tem o merecimento. Ela não consegue receber
Toda vez que ela recebe, ela tem que justificar. Então, você precisa mudar essa mente de que você merece, que você pode acessar. Então, hoje, quando alguém me dá alguma coisa, eu acesso, eu falo obrigada, amém, obrigada, papai é muito bom, e aí glorifico a Deus. Porque hoje eu recebo tudo que vem até mim eu recebo, porque eu sei que é o Pai que está enviando e eu sou muito grata e eu abençoo aquela pessoa e eu falo que essa semente que você semeou na minha vida multiplique, triplique, que seja uma abundância de colheita sobre a sua vida, essa semente que você semeou na minha vida. Então, gente, nós precisamos, é muita coisa, um programinha aqui, ó, seu deve estar, pode estar, né? Muitas coisas aí bloqueando o seu acesso, mas você vai ter relacionamento com Jesus, com a palavra de Deus, e as coisas vão começar a fluir na sua vida, porque o Pai, como eu falei, ele é de crescimento e ele é um Deus de abundância, e ele quer que você prospere, ele quer que primeiro você entenda que você é do reino e que não vai ter falta de nada. Então, você não tem que ter medo, você tem que entender, eu não vou ter falta de nada. Não vai faltar o alimento, não vai faltar a provisão, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Você não pode achar que vai faltar. Porque se você acha que vai faltar, você ainda não entendeu o reino de papai. Então você tem que mudar a sua mente, mudar. Não vai faltar. Tudo que você precisar, o pai vai trazer. Ele vai trazer, você só precisa agradecer. Senhor, muito obrigado, porque eu acredito que essa provisão vai chegar, que tudo que o pai for fazer na sua vida, se ele te der uma palavra, ele vai prover. Você não precisa se estressar, ficar ansiosa, nada disso. O pai vai trazer. Então, essa parte, né, da abundância, da prosperidade, depende da mudança de mentalidade. É de dentro para fora. Você vai precisar mudar a sua mente de que você merece. Enquanto você tiver com a coisa do não merecimento, não vai acontecer. Você precisa, aos pouquinhos, começa a observar quando alguém te dá um presente. Se você fica, ai, não precisava, não, que isso, tá gastando seu dinheiro comigo. Não, alguém vem na sua casa te fazer uma visita e traz um pão, traz um bolo, ai, não precisava, que isso, que gastando seu dinheiro. Não, ah, muito obrigado, vamos lá, vamos nos alimentar, vamos orar, vamos abençoar, vamos receber. Receba, começa a receber, observe como você tem recebido. Se você recebe de bom grado e você, né, abençoa e tal, você tá no caminho certo. Mas se você tem essa resistência, é porque você precisa tratar o merecimento. Você ainda não se sente digna de receber, e aí muitas das vezes você não consegue acessar por conta do não merecimento, de não se sentir pertencente ainda à família de Deus. E aí, meninas, continuando, né? Vamos lá agora para a área da saúde. A área da saúde também é uma área no qual o Pai trouxe grandes revelações para nós. Primeiro, o Pai, ele nos diz, ele nos fez, né? Corpo, alma e espírito, e ele nos diz na palavra dele que nós temos que conservar corpo, alma e espírito íntegros até a volta de Jesus. O que seria isso? O corpo, gente, essa parte física nossa que a gente está vendo, é muito importante você manter o seu corpo saudável. E aí, como você vai manter o corpo saudável? Através de muitas coisas que nós cristãos, que os cristãos não fazem, que principalmente é a alimentação. É que pela boca que tá matando o homem, né? Come o que não deve comer, se alimenta tudo errado. Gente, pode até comer, é difícil sem mudar a mentalidade, pode comer algumas coisas, mas não é o tempo todo se alimentar de coisas ruins. Você precisa ter um equilíbrio sobre a sua alimentação. Fazer exercício. Eu sei que eu preciso fazer exercício. O pai tem me cobrado e eu vou fazer. Eu preciso fazer exercício. Por quê? Porque eu já tenho mais de 40. Então, o meu corpo, ele já não tem mais aquela resistência. E a gente vai ficando com uma dor aqui, uma ali. Então, isso tudo, você precisa cuidar do templo. Você precisa cuidar desse corpo. É importante para que o Senhor possa trabalhar na sua vida. Você vai precisar cuidar. Se você é uma pessoa assim que é obesa, porque a obesidade, gente, por mais que hoje inventaram muitas coisas para disfarçar a obesidade, mas a obesidade é uma doença. Então, se você vai precisar tratar. Vai precisar tratar, buscar ajuda de alguma maneira. Ah, só parando de comer não está resolvendo. Então, vai buscar alguma outra ajuda. Vai fazer alguma coisa, mas você precisa fazer. Porque a obesidade traz muitas enfermidades. Então, quantas vezes você não cuida da sua mente? Quando você se estressa, quando você é ansiosa, quando você vive
nervosa, preocupada. Isso tudo está trazendo consequências para o seu corpo, tá? E ele vai manifestar em alguma área, vai dar ruim. Então você tem que cuidar da mente, você tem que cuidar da sua alma, porque a alma vai adoecer o corpo se você não cuidar. Então, gente, Jesus já conquistou a cura? Sim, ele já conquistou. Você pode acessar? Pode, mas você precisa mudar a mentalidade. Tudo você só vai acessar quando mudar a mentalidade. Eu acessei a abundância, tenho acessado cada vez mais. Conforme a minha fé vai aumentando, eu vou conseguindo acessar mais. Sim, mas eu precisei mudar a minha mente. E aí, sobre o corpo, sobre a saúde do corpo, é a mesma coisa. É você começar a mudar a sua mente, mudar a alimentação, mudar como você tem cuidado aqui da sua cabecinha, para que você possa, né, o seu corpo expressar saúde. Então, gente, essas duas coisas são muito, muito, muito importantes. Mas você pode acessar através da palavra de Deus. Se você já tem uma doença. Eu tô falando mais para quem não tem nada. Por exemplo, eu sou saudável, né? Então, eu vou cuidar do meu corpo, da minha mente, para eu me manter saudável. Mas e se a pessoa já tem uma enfermidade? Se ela já é doente? O que ela vai fazer? Ela vai entrar nesse de cuidar do corpo, porém ela pode, através da palavra de Deus, pedir ajuda ao Espírito Santo e pedir cura sobre o seu corpo, falar para o seu corpo, falar para a sua doença, não aceitar. Tá ali o câncer, a doença tá ali, mas você não precisa, assim, de imediato aceitar que aquilo vai se manter no seu corpo. Você vai fazer tratamento, você vai cuidar do seu corpo, mas você vai ter que mudar a sua mente e declarar sobre o seu corpo. Corpo, você é curado. Jesus me curou. Eu ando em novidade de vida. Eu repreendo essa doença e você vai, eu amaldiçoo você doença porque eu sou curado. E ali você vai fazendo todo esse trabalho, tomando seus medicamentos, fazendo o que tem que ser feito. Tudo que tem que ser feito que a medicina criou para você fazer, você vai fazer. Mas você não pode aceitar e se entregar para essa doença. Você não pode. Eu tenho uma amiga que eu acompanho ela, que ela teve câncer 2 vezes. E das 2 vezes ela foi curada, tá? E eu falo para ela, e ela mesmo fala, eu hoje tomo esse tanto de remédio. Hoje mesmo eu atendi ela, ela falou assim, eu não vejo a hora de parar de tomar esses remédios, porque eu sei que um dia eu vou parar de tomar todos esses remédios, porque eu sou curada. Eu falei, é isso, gente. É por aí, sabe? Ela tá lá, na verdade agora ela já está curada, porém ela precisa tomar muitas vitaminas e alguns remedinhos ainda, né? Porque ela tá curada tem acho que uns 4, 5 meses, enfim. Só que ela não tá aceitando que ela vai viver à base desses medicamentos. Não. E ela não vai viver à base desses medicamentos porque ela acredita nisso. Então, o que você acredita? Você acredita que você é pobre, miserável, que você é doente, que você é coitada, que ninguém te ama? É isso que você acredita? Ou você acredita que você é forte, saudável, corajosa, que você consegue, que você é capaz, que você tem um pai bondoso, generoso, que pode trazer tudo aquilo que o seu coração desejar? Ou é isso que você acredita? Porque é isso que eu acredito. E é assim que eu vivo. Amém, meninas? Glória a Deus. Então, vamos lá. Já falei, né, do relacionamento que com o marido, da área sentimental. Já falamos sobre, né, a provisão, que o Senhor vai prover tudo para você no reino. É daqui, né, que a gente está falando de reinar em vida. Então, reinar em vida é você poder usufruir das coisas dessa terra. E falei também agora da saúde, né, mental e da saúde física, que você pode acessar a cura se você cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, tendo boa alimentação e tudo isso eu já falei. Agora vamos para a última parte desses 4 que o Senhor quer que você reine em vida. A última parte é a parte espiritual. Porque você é espírito. O seu pai, ele é um pai muito bondoso. E eu quero que você entenda sobre um pouquinho do reino do nosso papai, tá? Vou falar um pouquinho do reino dele para você entender como que você vai andar em espírito agora. Primeiro, Deus é espírito. Jesus tem um corpo, mas ele é espírito. E existe o Espírito Santo. Nessa terra aqui, que você vive hoje, né? Você tem um corpo para se manifestar. Todo mundo que está aqui na minha live, todas vocês, mulheres, são cristãs, são filhas de Deus, entendem
um pouco do reino do Espírito. Sabe que existe o bem e o mal. Qualquer pessoa, né, até uma criança sabe que existe o bem e o mal, tá? Então, o bem é que está em nós. E o mal, ele está aí, de redor que a palavra do Senhor diz. Porém, o mal é um espírito. Por quê? O inimigo, ele é espírito. Então, ele não tem acesso ao reino físico aqui sem um corpo. Como é isso, Tati? Satanás, para entrar na terra, para poder enganar Eva, ele teve que entrar no corpo. O espírito dele teve que entrar no corpo da serpente para falar com Eva, para enganar Eva. Ok. Jesus, para poder vir na terra, para cumprir o que ele tinha que cumprir, para nos libertar, ele precisava de um corpo, né? Então, tudo que o Pai vai fazer na terra, ele precisa de um corpo. E quem é o corpo que dá a liberdade para trazer o reino de Deus? É o meu corpo, é o seu corpo. Porque nós somos filhas de Deus. Então, Deus hoje, ele vai usar eu e você, tá? O espírito dele no nosso espírito vai manifestar o reino. Então, essa quarta parte que você precisa entender do reino de papai é que você é espírito e que ele vai se manifestar através do seu corpo. Assim como ele precisou do corpo de Jesus para que Jesus pudesse trazer o reino, ele hoje vai usar eu e você para manifestar o reino dele. Porque o inimigo, ele não tem influência na sua vida se ele não tiver um corpo. Então, ele vai usar o corpo o quê? Corpo de satanista para fazer maldade. O corpo daquelas pessoas que se entregam à maldade. Todos esses corpos dessas pessoas, elas estão sendo influenciadas pelo inimigo. Então, eles deram acesso. Eles entraram nessas pessoas. Por isso que a palavra diz que a nossa luta não é contra a pessoa, contra carne e sangue. Porque é contra o espírito que tá naquela pessoa. Então não adianta você querer ficar de mal com fulano. Fulano tá fazendo isso. Ai, coitado, a gente tem que ter pena dessa pessoa. Porque essa pessoa tá com um negócio ruim dentro dela. Então, gente, o Pai, ele quer trazer o reino. Ele quer que você leve o reino. Então você é esse canal. Então o Pai decidiu que Jesus ia nascer no corpo. Jesus precisou de um corpo para entrar na terra, né? Então nasceu o bebezinho no ventre de Maria. E aí Jesus veio e cumpriu o propósito dele. Um dia Deus decidiu, Jesus vai nascer e vai fazer isso, isso, isso. Aí Jesus um dia decidiu, um dia Tatiane vai nascer no ventre de Sebastiana e vai fazer isso, 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 isso. Existe um livro com a minha história, com tudo que tá ali, que é para eu cumprir. E ali, eu nasci, vivi, estou aqui até hoje. Hoje entendo o reino do meu pai, acessei essa realidade e eu estou aqui. Então, eu posso dizer, eis-me aqui para que o seu reino seja manifesto. Eis-me aqui, Senhor, que o teu espírito possa fluir e fazer através de mim. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós precisamos ver o fruto da pessoa. Porque dons, e dom a gente tem. Dom, o Senhor libera. Isso já vem, cada um de nós já tem, mas o fruto, se não tiver fruto, não adianta. Não está manifestando o reino de papai. O que é o fruto? O fruto de amor, o fruto de arrependimento, o fruto de servir, o fruto de longanimidade, bondade, de domínio próprio. Tudo isso é o fruto. Então você tem que se relacionar, porque a sua alma, ela vai querer te puxar para trás o tempo todo. A sua alma, ai, falaram isso de mim. Ai, porque pensaram isso de mim. Às vezes nem falaram, mas você, a sua alma, vai você acreditar que pensou. Ai, porque fulano não gosta de mim. Ai, porque isso, a sua alma vai sempre te puxar para trás. Ei, larga isso para lá e olha para o reino, olha para o pai. Não quer falar comigo? Quer falar mal de mim? Problema, eu sou bem resolvida, eu tenho um pai que me ama, e a pessoa não quer me amar, problema é dela. A pessoa não quer me valorizar, problema é dela. Eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho que seguir o meu caminho, porque eu tenho um propósito para cumprir. Eu não tenho que deixar as vozes e as pessoas e as coisas externas me controlar. Eu sou controlada pelo Espírito, pelo Pai, e eu vou avançar independente do que estão fazendo externamente. Só que o problema do ser humano é que ele se move através do externo. Ao invés de parar e ficar ali dentro com o pai, ouvindo o que o pai tem a dizer a seu respeito, porque nós não temos essa tendência de parar e ouvir o que o pai tem para nós. O pai vai dizer, você é amada, você é capaz, você consegue, você pode avançar. O pai vai dizer tudo isso para você, só que você não quer ouvir isso. Sabe o que você quer ouvir?
as vozes externas. O que são as vozes externas? O que estão falando de mim? Eu vou cantar hoje no louvor. Será que vão gostar do meu louvor? Hoje eu vou fazer isso na igreja. Será que vão gostar? Será que gostaram do que eu fiz? Será? E aí você começa a ficar esperando e pensando o que vão pensar de você. Não, tá errado. Não é por aí. Você vai fazer o que você tem que fazer e esquece o que estão falando, o que estão pensando. Esquece. Eu sou uma pessoa que às vezes eu vou ministrar em alguns lugares. Às vezes eu saio, eu ensino, faço mentoria. Ninguém nunca me ouviu perguntar para uma das minhas mentoradas ou para alguma igreja onde eu fui pregar: o que você achou da palavra? Como é que foi a palavra? Você não vai ouvir isso de mim. Porque eu recebi do Senhor e eu ensinei. E quem tinha que acessar, acessou. Você não vai ouvir de mim aí daqui a pouco mandando mensagem: e aí, gostou da live? Como é que foi? Você não vai ouvir de mim. Porque eu não me importo. Eu não me preocupo se você vai falar bem, se você vai falar mal, se você recebeu, se você não recebeu. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer e pronto. Porque eu não dependo da aprovação de ninguém. Eu falo isso porque eu já recebi muitas pessoas, às vezes mulheres que vão no meu evento, né? E às vezes depois ela: e aí, como é que foi? Você gostou da palavra? Você acha que foi bom? Esse tipo de pessoas estão ainda um pouco dependentes de aprovação. Que se eu falar: não, não gostei não, e olha, foi horrível, não, você precisa melhorar. Claro que eu não vou fazer isso, né? Porém, e se eu falasse isso? Porque se eu falasse isso, se essa pessoa já está perguntando, é porque ela já está querendo ser aprovada. Já pensou se eu falo isso? Eu posso até acabar com o ministério de alguém. Ela estava ali avançando, ela está se esforçando. Então, gente, não busque nada externo. Busque dentro. Faça o que você tem que fazer e não olhe para os lados. Não ouça as vozes. Não deixe que fale: ah, você... hoje sua roupa tá esquisita. Ou hoje você não tá legal. Esquece os externos. Olha para ele. Ele vai sempre falar: filha, você é amada, você é capaz, você é forte, você é minha. Ele sempre vai ansiar por estar com você. Meninas, o que o pai mais quer é você. Ele não quer os seus dons, ele não quer os seus talentos, ele não quer o seu trabalho, ele não quer nada, ele quer você. Sabe por quê? Porque quando ele te tem, quando você tá ali com ele, ele pode te curar suas feridas. Quando você se entrega para ele, que você fica ali só você e ele, você chora diante dele, você se rasga diante dele e ele começa a tirar tudo aquilo que não é dele. Quanto mais você se entregar ao teu espírito, se entregar para o Espírito de Deus, ele vai conseguir acessar as coisas mais profundas que tá aí dentro, que às vezes nem você mesma sabe. Então, esses são os 4 principais pilares daquilo que você precisa para reinar em vida. Ter bom relacionamento com as pessoas, não ser dependente emocional de marido, de filho, de sociedade, de ninguém. Você não depende de amor de ninguém. Quer te amar, te ama, não quer, não te ama. Foi a primeira coisa que nós falamos. A segunda coisa que nós falamos foi sobre você poder acessar o reino através de uma vida abundante, que Deus é um Deus de crescimento. Ele nunca vai te levar para diminuir. E o inimigo é que tira as coisas de você. O Senhor vai te dar sempre mais. Você tem uma casa boa, se você quiser outra, ele vai te dar mais. Você ganha um salário X, você pode crescer. O Senhor sempre vai te levar para crescimento. Deus é Deus de crescimento. Você não vê uma árvore diminuindo. Existem leis universais que regem todo o universo. Aprenda sobre as leis e aí você vai entender que não existe árvore que diminui. No máximo, ela vai primeiro, a sua raiz para baixo, mas ela vai crescer. Então, o Senhor é um Deus de crescimento sempre. Se vê que tá diminuindo, começa, pai, o que está acontecendo aqui? Vamos rever o que está acontecendo aqui. Porque Deus sempre vai te levar para coisas maiores. Sempre, sempre, sempre. Não esqueçam disso. Então, falamos, né, sobre as coisas materiais, falamos sobre saúde, cuidar da mente, muito importante, cuidar do corpo, para viver uma vida de saúde. E essa última agora, que é no espírito, né? Buscar as coisas do espírito, buscar o reino do seu Pai no espírito, pedir que ele te ensine para que você possa acessar o reino de papai. Meninas, então, basicamente é isso. Eu sou muito grata a Deus por
poder acessar o reino dele em todas as áreas, em todas essas 4 áreas que são as principais áreas. Eu preciso de alguma coisa, eu acesso. Existem meios de como acessar. É claro, nessa live não dá para explicar tudo, a gente pode fazer depois até uma mentoria, alguma coisa. Mas enfim, vamos buscar conhecê-lo. E assim você vai poder reinar em vida. Ele quer que você reine em vida. Porque quando você reina em vida, você traz o reino dele. E ele quer que você traga o reino dele. O reino de amor, um reino de justiça, um reino de paz, um reino que não julga o próximo, um reino que não olha as pessoas com o olhar maldosos. Nós somos filhas e nós vamos olhar os nossos irmãos com olhares de amor. Nós vamos ver os nossos irmãos passando por alguma coisa e nós vamos servir. Mulher, você está aqui para servir. Não queira ser servida. Não queira. Você não via Jesus querendo ser servido por ninguém. Muito pelo contrário, o tempo todo ele servia, ele amava, ele se doava, ele dava. Por quê? Porque ele sabia tudo que ele tinha. Ele tinha muito aqui dentro. Ai, quanta coisa que ele tinha. E eu tenho muita. E eu quero liberar para vocês. E você também tem. Então não queira ficar recebendo nada de ninguém. Não, seu pai já te dá tudo. Você já tem tudo, gente. Eu já tenho tudo. Não quero ficar recebendo nada de ninguém. Eu quero receber do pai para liberar para sua vida. Em nome de Jesus. Amém, meninas? Então, olha só. Eu tenho uma novidade para contar para vocês, né? Essa live vai ficar gravada. Alguém já me perguntou. Essa live vai ficar gravada sim. E eu quero falar com vocês o seguinte. Deus me deu, ele sempre vai, como eu falo, gente, Deus me deu esse crescimento, eu fico, papai, onde é que eu vou enfiar isso tudo? Mas enfim, ele vai prover. Deus me deu uma nova atividade, uma nova ação, algo novo para fazer com vocês. Vocês sabem que eu já faço encontro terapêutico, eu já faço reunião das filhas amadas, eu faço evento, eu faço viagem, enfim, eu faço atendimento terapêutico, ajudo vocês. Porém, agora o Senhor me deu um outro direcionamento e eu quero compartilhar aqui com vocês de levar o Mulheres que Reinam em Vida para a sua igreja. Esses 4 pilares, essas 4 coisas que eu ensinei aqui para vocês muito rapidamente, em menos de 1 hora, nós faríamos na sua igreja uma tarde com esses 4 temas principais, com a apostila, com o ensinamento de tudo isso que eu falei, que aqui foi muito resumido. Então, assim, a partir de agora, se você quiser levar o Mulheres que Reinam em Vida para a sua igreja, para que a gente possa falar desses 4 principais pilares da vida, que é o reinar em vida, se você quiser, você vai me chamar. Nós vamos fazer na sua igreja um evento assim na parte da tarde, pelo menos umas 3 horinhas. Eu acho que seja o suficiente, 4 no máximo, para que você possa ser ativada no teu espírito e, de fato, entender que você pode reinar em vida. Não vai mais ficar sofrendo, não precisa chorar, não precisa querer morrer. Não, existe um reino de abundância para você viver agora, que você pode acessar agora. Você é livre, o Pai te ama e Ele quer te fazer reinar em vida, mas você precisa mudar aqui. Sem a mudança da mentalidade, você não vai acessar. E eu tô aqui para te ajudar. Então, quem quiser pode chamar depois lá no privado, no Zap, em algum lugar, e a gente vai conversar e eu vou explicar como que funciona, tá? Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Josi, se você perguntou, né? Ela vai ficar gravada. Glória a Deus pela sua vida. Tassi, muito obrigada. Ana Paula. Quem mais que tá aqui? Rosinete. Esther. Daniele. Gente, muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam reinar em vida com muita satisfação e que vocês anseiem e trazer o reino de papai para a terra. O Pai está esperando você dizer, eis-me aqui. E Ele vai fazer infinitamente mais do que você tem pedido ou pensado. Eu tenho vivido coisas extraordinárias, até mais do que eu tenho pedido ou pensado, gente. Daqui a pouco vai vir coisa nova aí, eu vou compartilhar com vocês. Então, eu não posso falar agora, mas amanhã já tem uma notícia aí boa que eu vou lançar aí também no Instagram. Gente, me acompanha, me segue, me ajuda aí a alcançar mais pessoas. O Pai é bondoso, eu sei que Ele vai levar onde tiver que levar, Ele vai fazer o que tiver que fazer. Eu só tenho que agradecer a cada uma de vocês que estão aqui
e que me apoiam e que acreditam naquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida. A minha tia, oi tia, beijo tia. Giza, minha prima, ai meu Deus, que saudade de vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.